Sem dúvida alguma, é melhor ser um homem insatisfeito do que um porco satisfeito. Quando John Stuart Mill disse essas palavras, essa frase se tornou uma das coisas mais óbvias e ao mesmo tempo mais incríveis que alguém já foi capaz de dizer. Mas o que é aquilo que de fato nos diferencia tanto dos animais? Quais são as diferenças filosóficas que nos colocam em patamares tão distintos? Será que é só a capacidade da razão? Será que são os sentimentos mais elevados? Será que é a capacidade de buscar o bem, de buscar a verdade, de apreciar o belo? Hoje nós vamos fazer um rápido passeio pelas 9 diferenças filosóficas entre nós e os bichos. Saber essas diferenças é necessário porque nem sempre é possível definir o que é o ser humano. E assim como na teologia, onde existe a abordagem catafática, que é a afirmação daquilo que Deus é, existe também a abordagem apofática, que é a afirmação daquilo que Deus não é. Então, às vezes, para definir um ente, é necessário tomar a via apofática. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos, através da comparação com os animais, definir o que nós não somos. Nós também não somos parecidos com as máquinas e nem com os seres angelicais. Eu me chamo Marlon Teixeira e você está no canal O Banquete. Seja bem-vindo, sirva-se e fique à vontade. E já no início desse vídeo, uma polêmica. Eu discordo de Aristóteles. Aristóteles disse que o homem é um animal racional. Eu acho que Aristóteles não levou em conta, quando ele disse isso, que no núcleo da semântica por trás da palavra animal já está inclusa necessariamente a propriedade da irracionalidade. Ou seja, o homem não pode ser um animal racional, assim como o animal não pode ser um homem irracional. São reinos totalmente distintos, embora a biologia, a ciência biológica como uma ciência moderna, tenha colocado o homem e o animal no mesmo reino. Mas é só quando você faz essa descida, ou seja, de afirmar por espelhamento que o animal é um homem irracional, que você vê o quão absurdo é afirmar que o homem é um animal racional. A racionalidade e a irracionalidade separam definitivamente o homem do animal, embora os dois tenham capacidade de locomoção, embora os dois tenham, na maioria dos casos, órgãos parecidos, sistema circulatório, respiratório parecidos, mas entre a capacidade de cognição dos dois existe um abismo intransponível. E essa é a nossa primeira diferença, a razão. O animal não é racional. E por que ele não é racional? É porque o cérebro humano compreende a realidade por trás da aparência. O cérebro do animal não compreende nem mesmo a aparência, ele não consegue ultrapassar a sensação. Um outro aspecto é que o homem classifica e o animal não. Essa capacidade de classificar na separação entre particular e universal e de agrupar particulares em gêneros cada vez mais abrangentes é uma capacidade eminentemente racional. O que o animal possui é uma semi-inteligência, que sem abstração só pode fazê-lo avançar com a repetição, ou seja, com reflexos condicionados por gatilhos de dor, no caso da inibição, ou por gatilhos de prazer, no caso do incentivo, ou com o afã da utilidade. Ou seja, se for muito útil para o animal, ele consegue fazer também. E isso destaca a sua semi-inteligência. Ou seja, o animal jamais opera por ser superior aos objetos e por, a partir dessa superioridade, compreender os objetos profundamente e tomar decisões voluntárias e conscientes a respeito deles. E ainda dentro da irracionalidade animal, o animal não faz abstração. Ou seja, o animal observa, espera ver o que tal ou tal coisa fará ou se tornará, mas isso é tudo. Se o objeto desaparece, a curiosidade desaparece com ele. Jamais há uma luta contra o silêncio das coisas. Isto é, o animal nunca vai além de objeto algum. Ele caminha juntamente com o fluxo das suas experiências. E é justamente por causa desse comportamento tão limitado diante da objetividade do real é que o animal é um ser dotado de irracionalidade. E é precisamente por isso que eu discordo de Aristóteles nesse aspecto. Olha, ainda existe um outro fator a se considerar nessa frase do Aristóteles a respeito do homem ser um animal racional, que é o seguinte:
Toda a cosmovisão darwinista toma essa frase para si e a usa no sentido de que o homem possui apenas uma diferença de grau com relação aos animais e não a diferença de tipo, que é justamente a diferença real entre nós e eles. Então, não se trata apenas de uma questão semântica, mas de uma questão ideológica. Diferença número 2. Só o animal possui uma natureza fixa. Se você for capaz de estudar um formigueiro na Idade Média, de uma espécie de formiga X, essa mesma formiga, no mesmo tipo de terreno, faz o mesmo formigueiro hoje. Essa fixação da natureza, essa quase inalterabilidade do DNA dos animais é uma característica muito forte que nos diferencia deles. Um castor não pode criar sua própria agricultura para se alimentar. E um leão não pode construir um curral com antílopes para se alimentar. Ou seja, nenhum animal pode criar a sua própria ambiência. A ambiência já está dada quando ele ingressa neste mundo. E sua ambiência é justamente a transmissão de comportamento que os seus antepassados lhe transmitem. Mas isso é justamente o oposto do que acontece com o ser humano. Uma pessoa pode ser criada com pai e mãe de uma determinada religião, em uma determinada cultura, com preferências e rejeições bem sabidas com relação à sociedade em que eles vivem. Porém, nada disso é garantia de que essa pessoa será o espelho dos seus antepassados ou de sua cultura. Embora o homem carregue consigo também traços fortes de seu DNA e de sua família, isso nunca é suficiente para tornar a sua natureza fixa. Por essa mesma razão, Rousseau dizia que um pombo morreria de fome perto de uma vasilha repleta das melhores carnes e um gato diante de uma porção de frutos ou de grãos. E também que um animal, no fim de alguns meses, será aquilo que será por toda a sua vida, e sua espécie, no final de 1000 anos, o que ela era no primeiro ano de seus 1000 anos. Diferença número 3. O homem é um ser consciente e o animal é um ser inconsciente. Ou seja, quando você toca em seu cachorro, ele recebe a sensação do toque, mas ele não percebe que ele percebeu o toque. Ele não recebe o recebimento. Ele não recebe a sensação em segundo plano para tomar consciência dela. Então, ele só fica no primeiro plano, ele não salta para o segundo. Essa é uma drástica diferença entre nós e os bichos, porque os bichos ignoram a sua própria ignorância. Essa talvez, acima da capacidade racional, seja a característica mais marcante do ser humano, porque é como se ele conseguisse se desprender de si mesmo e olhar para si e imaginar como poderia não ter sido daquela forma. Essa capacidade de se conscientizar a respeito de si mesmo e de tudo que o cerca, e demais, de perceber quais são os seres conscientes e quais não são, essa é a capacidade mais marcante do ser humano. Bem, um aviso importante: não é a fisiologia do cérebro humano que diferencia o homem dos animais. Perceba que os golfinhos, por exemplo, têm um cérebro muito mais potente que o nosso. A complexidade do córtex cerebral dos golfinhos é enorme. O número de neurônios é 50% maior que o do homem. Ou seja, não há fator fisiológico que determine essa distância tão grande entre nós e os bichos. A questão primordial não está aí. A prova disso é que o golfinho, por exemplo, possui um cérebro fisiologicamente muito mais potente que o nosso. Essa diferença está na cognição espiritual humana. Se você chegou até aqui, já se inscreva no canal e deixe o seu like para que nós cresçamos juntos e eu entregue para você conteúdos cada vez mais sofisticados como esse. Diferença número 4. Os animais não possuem uma capacidade imaginativa como a do ser humano. A imaginação trata-se de conceber alternativas possíveis e impossíveis à realidade presente ou futura. Não há nos animais qualquer função cognitiva que se pareça com a imaginação humana. Então o ser humano é capaz de imaginar, inclusive, coisas das quais ele não tem a mínima experiência, como a noção de eternidade, como a noção de felicidade plena e permanente, a onisciência, a onipresença, o destino.
etc. Então, a incapacidade do animal de ir além do embotamento do seu cotidiano é a marca da nossa quarta diferença. Diferença número 5. Os animais não possuem uma aptidão sentimental tão densa como é a do ser humano. E aqui nós entramos em uma nova polêmica. Não há consenso neste aspecto do sentimento, principalmente porque há diferenças gritantes entre os animais domésticos e os animais selvagens. Mas nós podemos dizer que os animais não são capazes de nutrir com a mesma qualidade ou no mesmo patamar que o ser humano sentimentos tão sublimes como o amor. Eu vou deixar aqui uma exceção a este aspecto do sentimento em relação aos animais, porque é muito nítido que alguns animais domésticos, como o cão, o melhor amigo do homem, parece retransmitir ao homem um certo amor. Mas como na nossa próxima diferença também haverá uma exceção, a exceção aqui dessa diferença com relação ao sentimento não faz com que os animais tenham um sentimento tão parecido quanto o do homem. O homem é capaz de amar a quem também o ama, é capaz de amar a quem não o ama, é capaz de amar aquilo que teoricamente não poderia ser amado, como objetos, é capaz de amar pessoas ou outros seres que ele não conhece. Então, esta capacidade, essa imensidão do amor humano não é transmissível, não há espelhamento nos animais a esse respeito. E é justamente por isso que o nosso grande C.S. Lewis disse que é por esse elemento intermediário, o sentimento, que o homem é homem, pois pelo seu intelecto ele é apenas espírito e pelo seu apetite é apenas animal. Diferença número 6. No diálogo platônico Filebo, Platão nos transmite a ideia de que o homem ideal é aquele que busca, acima de tudo, a verdade, a bondade e a apreciação da beleza. Se nós compararmos então o homem ideal com o animal ideal, nós vamos ver que pelo menos um desses 3 itens não está presente nas buscas dos animais. Os animais não buscam definitivamente a verdade, embora eles até pratiquem o bem em relação aos próprios seres humanos ou até outros semelhantes de suas espécies. E também o animal, em casos muito específicos, como o que eu vou mencionar, ele aprecia a beleza. Pelo menos uma espécie de pássaro, que é uma espécie de pássaro estudada pelo ornitólogo Richard Prum, os pássaros das pérgolas, essa espécie possui uma capacidade estética bastante distinta dos demais animais. Mas isso por si só, como exceção, como até na outra diferença que eu mencionei sobre os animais domésticos, não faz com que os animais apreciem a beleza como o ser humano aprecia a beleza. Diferença número 7. Só o homem possui amuletos, fábulas, mitos, símbolos, desenhos, músicas, festas, magia, ritos, dogmas, tabus. Ou seja, só o homem possui crenças, só o homem possui um espírito metafísico que necessita de artifícios visíveis e tocáveis e experimentáveis para que façam alusão ao mundo invisível. O homem é então, por natureza, um ser não materialista, um ser que sempre está em contato com o transcendente, com aquilo que o supera e o abrange. Diferença número 8, a linguagem. A linguagem nos animais existe, mas ela é muito pouco articulada e ela só serve para aquilo que é útil. É consenso entre os grandes linguistas da humanidade que a linguagem possui 3 funções. A primeira delas é a função denominativa, que serve para dar nome às coisas, aos fenômenos, às experiências. Existe também a função expressiva, que é para expressar aquilo que está impresso, aquilo que está dentro. Não necessariamente para outra pessoa, pode ser em um registro que seja privado, não público, por exemplo. E também existe uma terceira função, que é a comunicativa, que é a função de transmitir a um outro ente um objetivo ou uma experiência. Essa função está presente também nos animais, mas mesmo essa função está presente de forma muito fixa e instintiva nos animais. Ela não progride, ela só chega até um ponto de ruptura que deixa bem curta a comunicação e bastante pobre com a sua comunicação, se comparado, é claro, com a comunicação dos homens. Se nós pegarmos, por exemplo, o único país do nosso planeta, por exemplo, o Congo, lá no Congo existem mais de 800 línguas.
Isso já mostra que a nossa capacidade de nos comunicarmos, de nos expressarmos e de denominarmos outros entes é altamente complexa e rica. Chegamos então à nossa nona diferença. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e deixe o like para este vídeo. E a nossa nona diferença tem a ver com a sociabilidade. O animal jamais será sociável como o ser humano. O primeiro aspecto aí é que o animal não é um ser moral. Ele não possui proibições, direitos, leis, ele não possui tabus, ele não possui um código moral em nenhuma espécie animal que o conduza para um tipo meritório de comportamento. Ele não pode fazer comparações éticas entre um ato e outro, embora em alguns grupos de animais possa haver comportamentos premiados e comportamentos a serem punidos. Os animais também, em sua grande maioria, não sentem a necessidade de partilhar experiências. E, sobretudo, o animal não possui a mesma capacidade de colaboração que o homem possui. Um dos aspectos mais visíveis da supremacia da nossa espécie está no fato que nós nos ajuntamos para colaborar, ou seja, para tornar 1 mais 1 maior do que 2, para que haja sinergia. E este fator nos animais só existe para a utilidade imediata. Já com o homem se faz tecnologia, se fazem os centros urbanos, o homem troca moeda, ele troca itens que ele é capaz de produzir por itens que ele não é capaz de produzir. O homem constrói pontes, faz acordos, faz negócios. Então há uma infinidade de atos humanos que coloca a colaboração como um dos fatores mais proeminentes na diferença entre nós e os animais. Nós chegamos então ao final do nosso vídeo e eu convido você a fazer parte do nosso projeto aqui do Banquete no YouTube, se engajando com os nossos vídeos e os compartilhando com seus amigos e familiares e também nos seguindo nas redes sociais, principalmente no Instagram, @_obanquete. Eu fico por aqui e até logo!